bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Roteiro, o podcast mais santo de Portugal. Chama os amigos, convida a família, senta aqui conosco, compartilha o nosso link. Vamos todos assistir uma entrevista muito interessante, vamos aprender muito hoje. Uma pessoa muito especial, que é a professora de Educação Moral Religiosa, católica. Lúcia Morgado. Olá, Lúcia, que prazer! É um gosto também estar aqui. Estou muito feliz. Feliz com a tua presença, com tudo que você vai poder compartilhar com a gente. Muito obrigada. Gente, ela tem muita experiência. Um jovem. Com crianças você chegou a trabalhar também, Lúcia? Com crianças, agora a dar aulas sim. Dar aulas sim. Sim, a dar aulas também dou a crianças dos 6, 7 anos, também têm educação moral. Também. Deixa eu só explicar antes da gente começar. A Lúcia, ela é professora, é uma matéria que tem aqui em Portugal, né, para quem está fora, que é Educação Moral Religiosa Católica. Explica um pouquinho para a gente como funciona. Esta disciplina é de caráter, portanto o Estado tem que oferecer essa possibilidade das pessoas se inscreverem. A disciplina em si chama-se Educação Moral e Religiosa e depois, se houver número suficiente de alunos inscritos ou para a católica, ou para a evangélica, ou para outra crença religiosa, então abrem turma para poder dar aula. No caso, nós aqui em Viseu temos a maioria penso que até nem há de outra confissão religiosa, é tudo de Educação Moral e Religiosa Católica. E temos um universo muito grande de alunos inscritos que trabalhamos desde a dignidade humana, ao projeto de vida, à família, trabalhamos uma data de temas que são num currículo que é previamente criado e que está dentro do quadro daquilo que é o pedido também pelo Ministério da Educação. Mas não é uma cadeira, seria obrigatória? Não, as famílias só se inscrevem se entenderem que querem isso, querem transmitir esses valores ou esse programa aos seus filhos. Sendo que às vezes as pessoas confundem com catequese, mas não tem nada a ver. Portanto, nós podemos pegar claro que sim, inspiramos-nos em Jesus Cristo, nas vivências de Jesus Cristo, na Bíblia, mas é o ponto de partida para chegar a coisas mais práticas do dia-a-dia. A catequese tem uma função completamente diferente. Mas portanto, tem que ser oferecido, mas só quem quiser é que se inscreve. Há escolas que não têm praticamente alunos inscritos, há outras que têm. Muitos. Exatamente, aqui em Viseu, por acaso, temos uma percentagem bastante grande de alunos inscritos e é bom, é muito bom. E aí começa a partir do primeiro ano? Do primeiro ao secundário, nós temos essa possibilidade. Desde os 6 anos até aos 18 anos, tem sempre essa possibilidade. Às vezes, por uma questão de gestão de horários, não há no primeiro ciclo, que é o dos mais pequeninos, sim, até aos 10 anos ou 9 anos, até ao 4º ano, mas é uma disciplina que está disponível. E havendo números, tem que haver um número mínimo de 10 alunos inscritos para abrir turma. Sim. Havendo 10 alunos inscritos, pode-se começar a dar aula de educação moral. E não é só aula, né, Lúcia? Vocês fazem passeios? A nossa intenção é também passar um bocadinho para a vida prática. Então, das melhores experiências que nós temos às vezes desenvolvemos ações de solidariedade, vamos mesmo para a rua fazer determinadas, fazer visitas a idosos, até a distribuição de comida a grupos que já foram a Lisboa e ao Porto, a sem-abrigo, distribuir alimentação. Depois há visitas de estudo que têm objetivos muito peculiares, portanto, ir a Santiago de Compostela, atividades que desenvolvemos nas cidades para conhecerem igrejas, para conhecerem realidades diferentes, visitamos centros de deficientes. Há um conjunto de atividades que são desenvolvidas no sentido de mostrar que nós podemos ir buscar uma inspiração cristã, uma vivência prática e muito humana, e é esse o grande sentido. Sim. Você é daqui, de Viseu? Sim, Nasceu aqui? Nasci aqui em Viseu a 12 de maio de 1975. Por isso o meu nome é Lúcia. Precisamente porque os meus pais são... No caso, os meus pais eram muito crentes e então eu tive um problema de saúde, mal nasci e na altura as enfermeiras eram irmãs consagradas, eram Sim. freiras. Então eu estive ali quase, vai não vai. Jura? E a irmã disse que os meus pais eram devotos, Sim. a Nossa Senhora de Fátima, como era 12 de maio, podiam pôr o nome de Jacinta
Jacinta ou Lúcia de Fátima. Sim. E então fiquei Lúcia Margarida, porque a minha avó é Margarida, era Margarida, então pronto, e estou aqui, portanto já passaram muitos anos, vou fazer 49 anos, portanto já passaram muitos anos desde que isso aconteceu e cá estamos, graças a Deus. Graças à mãezinha. Também, é verdade. Então, sua família a tua criação é uma criação religiosa? É católica? Sim, os meus pais sempre, pronto, nós somos 3 irmãos, eu sou a mais nova. Os meus pais tiveram um processo de, pronto, tiveram 3 filhos que infelizmente a minha mãe não conseguia, tinha problemas de saúde e os bebés morriam abortados, portanto espontaneamente. E então nascemos os 3 e temos uma diferença de idades, eu tenho de 2 anos para a minha irmã e de 4 anos para o meu irmão. Pronto, somos assim muito próximos a nível de idade. Sim. E os meus pais sempre foram pessoas ligadas à parte religiosa, eles estavam inseridos no movimento que há em Portugal, que é a Ação Católica Rural. E pronto, tinham esse ponto de partida e pronto, é claramente uma família cristã, católica. E assim você foi desenvolvendo as suas atividades, você já pensava em ser professora? Não. Era outra coisa? A minha formação base é engenharia. Você é engenheira? Eu sou engenheira. Aí, Mara. Eu sou engenheira agroalimentar. Ah, é? E ainda exerci 12 anos nessa área. Então, o trabalho que eu trabalhava em aviários, ou seja, em sítios onde se criavam galinhas. Sim. E essas galinhas punham ovos para ter galinhas, ou seja, galinhas poedeiras para criação, para reprodução. E eu tive 12 anos a trabalhar nessa área, só que houve ali uma altura em que eu senti que não era plenamente feliz e realizada naquilo que estava a fazer. E olhei e pensei, ou vou viver uma vida inteira agarrada a algo. Tinha condições de trabalho relativamente boas, a nível financeiro ganhava mais do que eu ganho agora. Tinha condições, por exemplo, agora o meu carro é que anda sempre ao serviço, lá eu tinha carro da empresa, telemóvel da empresa, essas coisas todas, mas não era feliz. Pronto, e surgiu uma altura, um percurso que eu fiz um processo de discernimento e disse, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu encontrar alguma coisa para ser feliz. Soube que havia a possibilidade de ser professora de moral, na altura ainda não era preciso ter um curso. Sim. Tinha que estudar depois, quando começássemos a dar aulas, podia-se tirar, não era, podia. Então foi o que fiz, despedi-me, fui dar aulas, fiquei em condições financeiras um bocadinho menos boas, sim. Mas agora já estou há 14 anos a dar aulas e... 14 anos? Sim, e continuo a ser muito feliz naquilo que faço. E claramente eu costumo dizer que deixei um aviário de galinhas para passar para um aviário de crianças, mas no sentido carinhoso de que estabelecem-se relações humanas e acho que podemos fazer a diferença na escola. E acho que pessoas que acreditem em Deus podem, não precisam dizê-lo, não precisam andar na testa com uma marca, mas podemos tentar fazer a diferença no espaço da escola. E é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo acho que é o que me realiza enquanto pessoa. E por isso eu sou engenheira. Há quem me trate por doutora engenheira, mas isso é uma brincadeira. E gosto imenso de dar aulas. Gosto imenso de dar aulas. Olha, essa eu não sabia, não. Pois, olha, foi surpresa, gente. É verdade, pois. E você tinha quantos anos, mais ou menos, quando fez essa mudança? Portanto, foi há 14 anos atrás, tinha 35 anos. Mais ou menos, essa mudança. Eu fui ali 2 anos, portanto, talvez com 33 anos, eu tive os jesuítas têm uma proposta que é os chamados os leigos para o desenvolvimento, que é as pessoas que têm formação superior, que têm um curso superior, podem ir 1 ano para a África fazer uma missão. Só que é um processo de preparação de 1 ano, é um processo de discernimento de 1 ano. E eu fiz esse processo até meio, porque eu percebi, depois de fazer exercícios espirituais, que são retiros, percebi claramente que eu ia para a África para fugir daquilo que eu não gostava, que era o meu trabalho. E então esse fez-me o clique e foi claro como o sol que eu tinha de fazer uma coisa diferente. Eu estava a ir para uma coisa porque estava a fugir de outra, não é? E ia meter numa alhada porque eu não ia correr bem. Sim. Não ia correr bem. Até porque lá também são missionários, também as condições são diferentes e o próprio clima para mim também não é muito favorável, porque eu não sou muito tropical. Não é do calor? Não é do calor? Não sou muito do calor. Em todo o caso, pronto, nessa altura eu percebi claramente, tive ali um processo de 2 anos, depois tive um acidente que fraturei 2 vértebras e aquele tempo tive 4 meses de paragem e eu costumo dizer que foi um tempo de muita oração e rezei muito a minha vida e percebi que tinha que fazer uma coisa diferente. Então
O processo foi mesmo assim, Sim. foi o discernimento dos leigos, percebi que não era para ir para a África, mas que tinha que fazer alguma coisa diferente. Passado pouco tempo tive um acidente que Teve que fraturei parar uma de perna, novo? tive que parar literalmente 4 meses e pronto, e depois fui procurar e demorei 1 ano e meio, mais ou menos, a encontrar esta possibilidade e abandonei tudo para começar tudo de novo, Uma nova vida. radicalmente. Uma nova vida. Então você não chegou aí para a África? Não. Fez o curso aqui, Fiz a preparação, meio né? percurso e depois saí porque não percebi que não era para ir. Que não era isso. Mas é o que você falou, você podia ir para lá e Ia tomar uma... ia meter em problemas, porque porque iria não fugir era de uma aquilo, coisa. né? É. Como é importante, né? Esse autoconhecimento, né? Que a gente tem que Eu ter. penso que a palavra que os jesuítas usam muito é o discernimento, é esta capacidade de nós olharmos para a realidade e percebermos onde é que nós estamos felizes e discernir qual é o melhor caminho, qual é o melhor para o nosso projeto de vida. E por isso é que eu, até mesmo na escola, quando falo em projeto de vida, eu gosto imenso, e quando trabalho com os alunos isso, porque parece que nós temos uma coisa traçada e que não podemos fugir daquilo. Não, nós às vezes temos por tentativa e erro. Sim. Porque estamos a fazer um caminho, sentimos que não somos felizes e desviamos. E não há mal, né, em desviar, né? Absolutamente. Desde que vamos a caminho ao encontro da nossa felicidade, não me parece que haja nenhum. Porque isso aqui ainda acho que é um pouquinho menos. Mas, por exemplo, no Brasil tem muito isso, né? Você estuda, você tem que fazer aquilo. Então, quando muda o percurso... Esse estereotipo havia muito em Portugal também. A coisa era muito nesse sentido de faz a tua formação. Antigamente usava-se uma expressão cá em Portugal que era quem tem um curso, quem tem o chamado canudo que é o diploma, tem o futuro garantido. A realidade transformou-se completamente. Sim. E hoje em dia não há garantia rigorosamente nenhuma. Aí já estava aí trabalhando. Quando começa a entrar essa vontade mais de voluntariado? Deixa eu só contar aqui um pouquinho. A Lúcia já foi a 6 jornadas da juventude. Ela tem 4 de voluntária, né? Claro. A primeira vez que você foi para a jornada, você estava no aviário? Não, ainda era estudante. Foi em 95, 96. Estava a acabar, na altura, o primeiro curso, mais ou menos. E essa vontade de ir foi em Paris. Foi porque o meu irmão e a minha irmã já tinham ido a 2 jornadas antes e eu fiquei zangadíssima em casa porque eu não podia ter ido. Mas não podia ter ido porque não tinha idade para ir. Não tinha idade. Pronto. Naquela altura você tinha quantos anos? Na altura em que fui... Não, que você queria ir com todos os irmãos. Eu queria ir com 14 anos ou com 13. Não dava. O meu irmão foi a Santiago de Compostela e não dava. Que eu era miúda mesmo. E ele contava as histórias e eu ficava zangadíssima. Eu estava zangadíssima e não compreendia. E depois, passado não sei quantos anos, que eu não me recordo das datas, foram a Czestochowa, na Polónia, o meu irmão e a minha irmã. Então aí é que eu fiquei zangada. Vai um, vai outro. Eu fico em casa, não pode ser. Mal houve uma possibilidade, que foi Paris, com o Papa João Paulo II, e então, na paróquia de São José, que é a minha paróquia, organizámos um grupo e foi. Foi a primeira jornada. E aí você tinha quantos anos? Portanto, na altura teria os 21, 22 anos. Já. E depois fui a Roma 2000 também, que foram as 2 em que fui como peregrina. Portanto, é 95 ou 96 que é de Paris, agora não tenho a certeza. Portanto, foi nesse tempo que eu fui. E quando muda de peregrina para ser voluntária? Porque eu fui a Paris, portanto, eu fui a Roma em 2000, depois estive este tempo todo até Madrid, que foi em 2013, se não me engano. Rio de Janeiro foi 16. Já não me recordo. Pronto. Eu sei que tive um período muito grande, mais de 10 anos, sem ir às jornadas. Tá. Não fui... Eu acho que isto de participar às jornadas também temos que sentir-nos chamados a participar. Pronto. Quando fui aqui ao lado, em Madrid, era aqui ao lado. Pronto. E depois eu pensei, mas eu neste momento faz sentido estar ao serviço, ou seja, eu já tive a experiência como peregrina e agora eu posso, de alguma maneira, tentar participar de uma jornada para que os peregrinos se sintam acolhidos como eu já fui. Então, para mim, só fazia sentido, até porque na altura eu não estava inserida em nenhum... Eu trabalhei em Braga, que ainda fica aqui a 2 horas de Viseu, então eu não estava integrada em nenhum grupo de jovens e eu pensei, pronto, se calhar a minha forma de estar é estar para os outros. E foi, pronto, juntei-me a minha irmã e mais 2 amigos nossos, cá de Viseu, e fomos para Madrid enquanto voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Foi a primeira experiência de voluntário. Certo. E aí você fazia exatamente o quê lá?
Eu tive. A tarefa que me foi atribuída foi a chamada Ordem e Segurança. Então, nós ficávamos no acesso do evento central da Vigília e da Missa, no acesso de entrada àquele espaço privado mais restrito, a controlar as entradas. Estávamos naquele serviço ali mais, eu vou dizer, de portaria. Mas estávamos a ajudar a polícia, porque depois era preciso controlar os bilhetes e controlar os cartões, então estávamos um bocadinho nessa ajuda. Mas ao longo da semana, como não tínhamos uma tarefa, havia uma espécie de banco de horas em que eles precisavam de ajuda para fazer kits, nós íamos ajudar, eles precisavam de ajuda para controlar as entradas no museu, nós íamos ajudar, para estar a ajudar em algum evento, então nós disponibilizávamos para isso. Eu dizia nós, porque era eu e mais ou menos nós os 4 que íamos. E então tivemos tempo para tudo, basicamente. Então nós ajudámos nessa parte, mas claramente foi no controle de entradas na parte mais restrita do principal evento. Sim, sim. Né? E aí conhecia muita gente, de todo mundo. Sim, a começar, nós como ficamos a dormir no caso de Madrid, nós ficámos a dormir no IFEMA, que é um pavilhão de exposições enorme. Eu não sei o número, mas talvez estivéssemos a dormir no mesmo espaço, bem, umas 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas. E então é natural que nos cruzássemos para ir ao banho, para o pequeno almoço. Depois, com as pessoas com que trabalhamos, também não são pessoas que nós conhecemos, e então criamos uma ligação maior. Pronto, criam-se sempre essas ligações. E depois temos formação de preparação para as jornadas, não é? Sim. Ou melhor, nós vamos sempre uma semana antes das jornadas. E nessa semana há formação. Então nessas formações cruzamos sempre com as mesmas pessoas. Sim. E naturalmente criamos laços. Ainda hoje há pessoas de vários países. Eu ia perguntar isso, hoje ainda tem contato? Ainda. Tenho do Brasil, tenho da Colômbia, tenho da França, tenho da Polónia. Pronto, no Natal costumamos trocar mensagem, às vezes na Páscoa, também trocamos assim nestes momentos maiores. Maiores, que têm um significado mais religioso. E quando alguém vai às jornadas dizem vai à próxima, fazemos sempre isso, pronto, é um bocadinho assim. E dessas pessoas, alguém esteve aqui em Lisboa? Encontrei-me com uma das pessoas francesa que esteve em Lisboa, sim. Sim, exatamente. Isso já vai... Penso que foi em 2013, portanto já vão 10 anos, mas é muito tempo, já aconteceu muita coisa. Muita coisa, sim. E me diz uma coisa, você falou para mim que tem uma experiência católica dentro de casa, né? Quando você falou para os teus pais que queria mudar da área de engenharia para ser professora, né? Como se fosse como a gente fala no Brasil, de religião, assim, né? Eles assustaram, aceitaram? Pronto, na altura a minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos, e então, mas há uma grande proximidade, e o meu pai ainda hoje é vivo, tem 87 anos, e na altura havia muito esta ideia de deixar o incerto, ou melhor, o certo pelo incerto, era um bocadinho assustador. Mas há uma altura em que os pais têm que deixar os filhos voar, e se tiverem que, de alguma maneira, se não correr bem, também lá estão para nos amparar, e sempre senti apoio nas minhas decisões, quer dizer, lógico que percebi que o meu pai estava assustado, porque era tal coisa, deixar o certo pelo incerto, mas foi aquilo que eu escolhi. E assim, talvez se fosse matemática não assustasse tanto, ou... A nível de professores em Portugal agora a circunstância é um bocadinho instável, porque podemos ter que ser deslocados a nível de país, podemos ter que andar por várias partes do país. A minha irmã também é professora, portanto já tinham passado por esse processo, e ela deu aulas nas ilhas, no Algarve, quase no Algarve, em Mértola, que é no Alentejo, e portanto já havia essa experiência de casa. E então isso dava alguma incerteza, porque eu tive 6 anos em Braga e tive aqui 6 anos perto de Tondela, no Caramulo, estava em casa, e isso dava algum sentido de insegurança. E depois este ano tenho trabalho, mas para o ano podia não ter trabalho. E sendo educação moral, pronto, meu pai tinha sempre um bocadinho mais de receio, mas as coisas fluíram, teve que ser. Sim, tem os planos de Deus também, né? Com certeza. Não é? Aí as coisas vão se encaixando. É isso mesmo. Não é? Todo acho que o medo vai embora quando a gente aceita, né, os planos de Deus pra gente. Tem que ser. Não tem explicação, né? Eu acho que nós encontramos o caminho de Deus quando percebemos que não estamos felizes em algum lugar, ou quando não nos sentimos a paz em algum lugar. E por isso, quando sentimos essa serenidade,
acho que nós encontramos o caminho que Deus propôs por nós. E acho que muitas vezes as decisões que eu baseio, às vezes com medo, mas se me trazem paz, é o que Deus quer para mim. Isso é a minha visão. Não é praticamente catequese formal, mas é o que eu sinto. Onde está a paz. E às vezes temos que arriscar. Temos que sair do conforto, temos que sair do espaço de conforto. É isso mesmo. Hoje você dá aula onde? Cerca de 40 minutos aqui de Viseu, em Carregal do Sal. Carregal do Sal. E foi em Carregal do Sal que você fez um projeto que eu li sobre uma pessoa que é famosa lá na cidade, do cônsul. Aristides Sousa Mendes. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Porque lá no Brasil acho que poucas pessoas Pronto, Aristides Sousa Mendes era um cônsul português que estava na França na altura da Segunda Guerra Mundial e o Salazar, em Portugal, que era o chefe de Estado português, deu ordens para que os cônsules não passassem vistos para que os judeus não pudessem sair da França, porque os nazis na altura já estavam na zona da França. E isto porquê? Porque Salazar queria se manter neutro para não ter problemas para Portugal, para a guerra não chegar de alguma forma a Portugal. Ele era cônsul em Bordeus e Aristides Sousa Mendes tem uma história muito bonita mesmo, porque ele há uma frase dele que eu não sei de cor, que ele dizia: ou obedeço às ordens dos homens ou às ordens de Deus. Aquilo que me deixa... A frase é diferente, mas é neste sentido. Então ele passou vistos a uma data de pessoas, fala-se em 6 mil pessoas, se não me engano. Bastante gente. Pronto, muitas pessoas conseguiram passar a fronteira com o visto português e muitos não ficaram em Portugal, foram para os Estados Unidos. E ele nasceu ao lado de Carregal do Sal. Portanto, pertence a Carregal do Sal, mas é uma terrinha chamada Cabanas de Vereado. Ele, entretanto, o Salazar soube, zangou-se muito com ele, tirou-lhe todos os direitos que ele tinha e ele morreu pobre. O Aristides Sousa Mendes morreu pobre. Depois, pronto, a nível de contexto de escola, por exemplo, na questão da dignidade humana, uma das atividades, mas nós na nossa escola, como estamos muito próximos do espaço de nascimento do Aristides Sousa Mendes, acaba por haver muitas atividades relacionadas com ele, mas uma que nós fizemos em educação moral e foi em articulação, ou seja, com alunos também aqui de Viseu, da Escola Alves Martins, simulámos um campo de refugiados. Então, achei incrível isso. Um campo de refugiados na Escola de Cabanas de Vereado, que tínhamos alunos antigos, que já nem sequer estão na escola, estão na faculdade, que nos vieram ajudar. Então, criámos uma data de... os miúdos foram a pé um percurso com as mochilas às costas, depois chegaram lá, as mochilas foram-lhes retiradas no sentido, não tiveram acesso às mochilas como pretendiam, tinham um passaporte. Depois nós simulámos situações em que o passaporte não estava válido e criámos ali umas circunstâncias a simular um bocadinho. Até houve miúdos que pensaram mesmo que não podiam entrar na escola porque não tinham o passaporte. Pronto, e para perceberem um bocadinho neste sentido, pegar numa história do passado, mas que infelizmente ainda hoje se vive muito com a vaga de imigrações, que é resultado de guerras e não só. Mas para perceberem que as pessoas que estão deslocadas têm um sofrimento acrescido precisamente porque... E quando vão para condições de campos de refugiados, muito mais. Pronto, e depois, durante o campo de refugiados, abordámos a temática do Aristides Sousa Mendes, abordámos também, tivemos lá um grupo que é os palhaços do hospital que fazem visitas a idosos no hospital, especificamente a idosos, que são de nariz vermelho, mas não são propriamente para crianças, é especificamente para pessoas mais velhas. Sim. Tivemos lá também a GNR a falar um bocadinho das valências que tinha. Tivemos também a Polícia Marítima a falar da experiência de alto mar com migrantes que morriam mesmo no Mediterrâneo. E tivemos várias atividades, tudo centrado na pessoa de Aristides Sousa Mendes como referencial. E pronto, foi feita assim essa atividade. Hoje a casa dele já está aberta? Ainda não, eles estão a restaurar a casa e penso que em breve ficará. Acho que vai ser um museu, não é isso? Aqui o Ludwig tem um plano assim, ela estava quase. Eles conseguiram construir, ou melhor, restaurar as paredes e o telhado, mas por dentro aquilo estava tudo destruído. E agora eles estão a fazer umas obras e deve ser para breve, que deverá ser. Penso que é museu, sim. Eu acho que é um museu, eu li alguma coisa sobre isso. Uma casa enorme, né? Ele tinha muitos filhos e por isso tinha mesmo que ser uma casa muito grande. E morreu pobre? Sim, foi-lhe retirado tudo o que ele tinha direito enquanto, imaginem, reforma, essas coisas todas, foi-lhe tudo retirado e ele morreu na pobreza. Nossa. Você me fala uma coisa. TZ. TZ.
TZ. Eu vou voltar na jornada ainda. A gente vai ficar indo de TZ e jornada. Tá bem, são irmãos próximos. Pode ser. Eu conheci o TZ aqui, já em Portugal. Eu não conhecia lá no Brasil. Conta lá em casa, o que é o TZ? Então, TZ é uma comunidade ecuménica que acolhe pessoas, preferencialmente, ele acolhe todas as pessoas que queiram, mas o seu sentido espiritual ou religioso é ecuménico, ou seja, cristão e então maioritariamente católicos, protestantes e ortodoxos. Todo o programa está feito neste sentido. E, portanto, aquilo que provocou a separação das igrejas, eles tentaram ligar, ou seja, é possível rezar juntos, é possível dar opinião juntos, é possível pensar juntos e então é viver juntos, basicamente. E a história de TZ, assim, muito rapidamente, também foi na altura da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial foi muito marcante para a Europa. Fica no sul de França, muito perto da fronteira com a Suíça, perto de Lyon, e é uma aldeia muito pequenina, que na altura da Segunda Guerra Mundial um jovem suíço, que era o Roger, na altura era Roger, depois passou a ser irmão Roger, ele estava nessa aldeia e começou a esconder pessoas que fugiam da guerra. Então houve uma altura em que, mais uma vez, os nazis aproximaram-se muito e então quase que o apanharam, ele teve que fugir para a Suíça, mas continuou a desenvolver um trabalho para ajudar as pessoas que fugiam da Segunda Guerra. E quando regressou a TZ, ele regressou com outros homens que se juntaram a ele para ajudar estas pessoas e para rezar, e perceberam que havia aqui um espaço onde podiam fazer crescer e desenvolver a sua fé e também chegar aos outros. Então eles tinham lá um espaço muito pequeno e tinham uma igreja, uma capelinha muito pequenina, chama-se a Igreja Românica, que ainda existe, e então eles faziam orações baseadas em cânticos simples, com frases repetitivas, o Salmo, um Evangelho, um tempo de silêncio, e basicamente as orações de TZ ainda hoje são assim. Pronto. E são em música, são isso? Sim. Eu participei uma vez só. Sim, é música, são cânticos com frases curtas, é uma frase curta, e depois essa frase é cantada constantemente, com uma melodia, que por norma é uma melodia que ajuda a rezar, ajuda a parar e ajuda a rezar. As letras podem ser vindas do Evangelho, como podem ser frases. Por exemplo, há um cântico que foi de um padre, um teólogo que morreu na altura da Segunda Guerra Mundial também. Eu não sei se ele morreu, mas esteve nos campos de concentração, então tem um texto lindíssimo em que o futuro a Deus pertence e nós temos que confiar naquilo que Deus nos vai ajudar a suportar, no sentido de ajudar-nos a carregar as nossas coisas. Então, são cânticos muito nessa base de ajudar a meditar. Pronto, ao fim de alguns anos a comunidade começou a crescer porque começavam a ser muito procurados por pessoas de vários sítios do mundo. Certo. Então, atualmente a comunidade TZ está integrada, está inserida na aldeia, existe a aldeia que tem a população mesmo francesa e de lá, e depois um bocadinho ao lado, mas ainda em TZ há um espaço que foi aumentando, onde tem uma igreja muito maior agora, tem dormitórios, tem espaço para tendas, tem uma cozinha industrial, que é onde se recebem ao longo do ano jovens de todo o mundo. E esses jovens são recebidos de domingo a domingo. E eu passo a explicar. Eles chegam do domingo à tarde, durante a semana têm um conjunto de atividades que são propostas. O esquema diário é 3 orações diárias, Sim. Uma da manhã, uma ao meio-dia, outra à noite. Sendo que essas orações são com base nestes cânticos repetitivos, a leitura do Evangelho e o silêncio. E ao longo do dia há reflexões que são orientadas pelos irmãos da comunidade, que são, eu vou associar aos sacerdotes, aos padres, Sim. Mas são irmãos, não são consagrados para o sacerdócio, mas são irmãos que também fazem votos tal como aos padres, mas de uma maneira diferente, até porque os irmãos nós não sabemos se são católicos, protestantes ou ortodoxos. São de diferentes áreas religiosas e é tranquilo. Nós nem é preocupação. Nem é preocupação. Então temos esse tempo de reflexão depois em grupos, com os irmãos, orientados pelos irmãos, e há trabalhos, porque a limpeza das casas de banho, a cozinha, o garantir o silêncio, o estar a ver se está tudo em ordem a nível de segurança, é garantido pelos jovens que participam. Por exemplo, nós em Moral costumamos levar os alunos do secundário, ou seja, dos 16, 17, 18 lá, uma semana, na semana do Carnaval, e eles estão lá. Esse ano foram já, né?
Este ano aqui de Viseu, eu já não posso precisar, mas acho que foi 450 pessoas. Bem 450 e nós quando lá chegámos encontramos eram à volta de 1500, 1800 pessoas. É muita gente. Muita gente. Maioritariamente na semana de Carnaval são portugueses, porque há um tempo de férias, e então é fácil. Mas, por exemplo, agora na Páscoa, e porquê a Páscoa? A Páscoa deve ter tido para aí 3.000, 4.000 pessoas. Porque a semana TZ, de domingo a domingo, celebra-se sempre a Semana Santa. Ou seja, todas as semanas lá vão apontar a Semana Santa. Porque a sexta-feira há a adoração à cruz, que é uma oração especial que lembra a morte de Jesus. E depois, no sábado à noite, há a chamada Festa da Luz, é uma oração em que se acendem velas, que tem a ver com o sábado da Aleluia. Então, todas as semanas há esse sentido, ou seja, domingo a domingo há atividades sempre desta maneira, sendo que todas as sextas-feiras representam a Sexta-feira Santa e todos os sábados o sábado da Aleluia. Portanto, no fundo, em TZ, a semana que se vive é sempre uma Semana Santa, que é vivida em ecumenismo, ou seja, com pessoas de diferentes confissões religiosas, mas completamente tranquilo. Então não consegue nem observar quem é católico, quem é protestante. Nem é importante. É coisa mais secundária. Eu acho que ninguém se lembra disso. Nem lembra disso. Não. As pessoas estão nesse sentido da oração, da simplicidade, do viver em comunidade, e isso não é relevante. E depois dessas reflexões, os irmãos têm grandes grupos, imaginemos 500 pessoas, que fazem uma primeira explicação e orientam, e depois essas 500 pessoas dividem-se em pequenos grupos. E das experiências mais bonitas que eu tive foi estar em grupos de pessoas que nem sequer eram crentes. Eu recordo-me que dos primeiros anos que tive, tinha 3 jovens que eram italianos, não eram crentes, e eu questionava o que é que eles iam lá buscar. Eu ia perguntar isso. E eu questionava, e as respostas que na altura eles me davam, o que eu achava extraordinário, é que eles ali sentiam paz. Não acreditavam em Deus, mas estavam num lugar que os deixava tranquilos. Iam às orações todas e... Eu ia te perguntar isso, mas faziam a semana toda. Sim, porque nós cruzávamos nas orações e nas reflexões e às vezes eles próprios pegavam ou nos cânticos que tinham sido cantados ou nos evangelhos que tinham sido lidos, os textos bíblicos que tinham sido lidos, até para tentarem perceber o que é que estava por trás daquilo. E, portanto, é um sítio que se está bem. Que interessante. E o alojamento é na aldeia também? Sim, eu tenho espaço, sim. Eles têm camaratas, que são quartos com 10 camas, 8, não é assim? E depois tem, na altura do inverno não está aberto, mas tem um espaço de campismo, quem quiser leva as próprias tendas e pode ficar. Então esses 3, 4 mil pessoas conseguem ficar todos na aldeia? Sim. Eu já lá estive, penso que com 4.000, 5.000 pessoas no verão e é tranquilo. Sim. Aquilo está organizado de uma maneira. A comida, por exemplo, a particularidade, nós recebemos um tabuleiro, um prato, uma malgazinha, uma caneca para bebermos água e só nos dão uma colher. Não há faca nem há garfo, porque a colher chega. A comida lá, a colher não é precisa para nada. Mais que a colher não é preciso para nada. É mesmo? Só tem a colher. Então a colher dá para o puré, dá para a massa, dá para tudo. Não precisamos mais nada. E ao pequeno almoço dão-nos um pão, dão-nos uma malguinha que vamos buscar ao chocolate quente ao chá, e dão-nos uma barrita de chocolate, que é assim um pauzinho de chocolate, ou dois por norma, e manteiga, um pacotinho de manteiga. E não temos faca, não temos nada daquilo, mas desaparece tudo. E o pequeno almoço lá é maravilhoso. E os jovens se viram sem reclamar, sem felizes. Nada? Eles vão porque querem. Sim. E têm que pagar uma ajuda para estar, portanto... E é bom quando nós estamos numa altura, por exemplo, em agosto, e provavelmente agora na Páscoa, há pessoas de vários continentes, de vários países. Então aí o encontro cultural é qualquer coisa extraordinária mesmo. Mesmo a nível de forma de experiência cristã e de vivência religiosa é completamente diferente. Porque um católico, a experiência religiosa que tem no Brasil é radicalmente diferente da Polónia. Sim. E integrar isso tudo no mesmo espaço e haver uma aceitação para isso é lindíssimo. E resulta mesmo. É. Eu já estou com vontade de ir. Eu também ia. Eu ia já amanhã, mas não dá. Vamos no verão, Lúcia? Quem sabe. É isso mesmo. Eles têm sempre, até têm autocarros que vão todos os fins de semana daqui de Portugal. Deixam um grupo, trazem outro grupo. Deixam outro grupo, trazem outro grupo. E tem sempre uma semana? Eles recomendam que seja uma semana, porque toda a semana aponta para aquele final. Ou seja, nós podemos ir só na quinta, sexta e sábado e domingo, ou só ir na segunda, terça, quarta e quinta, mas... Perde, né? Sim, todo ele é importante.
Entendi. Ah, mas ouviu, né, Mauro? Vamos colocar na agenda aí pro verão. A minha Bia, né, tá no 10º. 11º já pode ir. Eu acho que o ano que vem que ela deve ir. Está aqui na Alves Martins, com certeza. Não, tá na Emílio Navarro. Ok, também, sim. Que vão. Sim, sim. É a partir desse primeiro, porque também são experiências que vividas antes do tempo não têm um impacto. Não tem maturidade também, Isso. né? É, exatamente. Olha. Entre experiência JMJ e TZ, qual que é que queima mais seu coraçãozinho? São coisas diferentes. São coisas diferentes. A experiência da JMJ é uma experiência de multidão que claramente me conduz a Deus, independentemente de ser peregrina ou de ser voluntária. Porque é uma multidão e ver a mobilização de uma multidão daquela maneira e nós olhamos e vemos como cada um está a viver a experiência, é uma coisa que é surpreendente. TZ é um espaço é uma experiência de simplicidade, de silêncio, que também nos ajuda a chegar a Deus. Portanto, são coisas completamente diferentes. E consegue-se buscar coisas diferentes, mas também coisas comuns, logicamente, não é? Mas eu não consigo dizer qual preferia. E não me manda escolher, que também não dá para escolher uma Não, outra. não vou escolher, não vou escolher. São experiências diferentes em que fui muito feliz em todas as que participei, por isso não consigo. É como ter que escolher entre 2 filhos e não saber qual deles é que há de escolher. Portanto, cada um tem as suas são coisas peculiaridades, diferentes. né? É. Lúcia, você foi então em 6 JMJ, conheceu então 3 papas, é isso? Sim, em Paris e em Roma foi o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI foi em Madrid, e depois tive a possibilidade do Rio de Janeiro, Cracóvia e Lisboa com o Papa Francisco. Então você já conheceu um santo? Parece que sim. Eu devo ter conhecido mais, mas parece que sim. Pelo menos um você já teve com ele. Verdade. E quando é voluntário, tem um evento, não é? Que o Papa fica com os voluntários? Como é que isso funciona? É o último evento da jornada, o Papa encontra-se com os voluntários, porque muitos voluntários, durante o seu serviço, ou durante a semana toda da jornada, não participam em nada que tenham contacto direto com o Papa. Certo. E então, também por isso, estar com as pessoas que tiveram o serviço e, de certa forma, para agradecer, e também para haver aquele momento festivo de que, ok, agora é que é. Deu Estivemos certo. aqui a trabalhar e está feita a nossa missão e agora vamos para o mundo. E basicamente é isso que é o último evento do Papa. O Papa sai do encontro dos voluntários e vai embora. Certo. E como é que foi aqui em Portugal? Já totalmente diferente, já também não é, né? Sim, aqui em Portugal o encontro foi feito, foi na zona de Cascais. Tiveram uma coisa a organização pensou, porque havia às vezes pessoas que saíam do trabalho que estavam a fazer e não conseguiam chegar a tempo. Sim. E neste caso a organização conseguiu agilizar que autocarros levassem todos os voluntários que quisessem, e com a particularidade, eu até me senti importante, porque éramos escoltados pela polícia para poder chegar lá. Então os autocarros deixavam-nos lá, vinham vazios e iam buscar mais voluntários. Estavam lá, pronto, faziam esse circuito. E deu a possibilidade de todos os voluntários que quiseram, poderá ter havido alguma exceção, que quisessem estar no encontro de voluntários pudessem estar. Pronto, foi um dia muito quente, foi no domingo da jornada, no último dia da jornada foi mesmo muito quente. E o espaço em si acabou por tornar-se desconfortável porque estava mesmo muito calor e houve muitas pessoas até a sentir-se mal, até porque estavam muito cansadas. Sim. Porque isto de ser voluntário não é propriamente... Toda a gente estava cansada, peregrinos e voluntários, mas quando se está ao serviço há uma carga diferente e há horários para cumprir. Responsabilidade, sim. Exatamente. E por isso, claro, quando o Papa chega passa tudo. E foi quando o Papa falou de sermos surfistas e agora é um desafio bom de ser surfistas desta onda de amor. Dessa onda de amor, sim. E foi muito bom. E é um encontro rápido? Sim, aquilo é um momento... Pronto, nós para termos lá temos que ir muito mais cedo, quer dizer, nós fomos a seguir à missa final e o encontro terá sido às 4 da tarde e teve aí 45 minutos. É um encontro. E há várias pessoas que falam e depois há um momento só em que o Papa faz um pequeno discurso. A diferença da Lúcia, do primeiro João Paulo II para a Lúcia agora? O coração bate diferente quando tem contato com o Papa? Assim, se me perguntassem
Não me perguntem qual é o Papa que eu gostava mais, porque eu não vou responder. Não há essa questão. É assim, os Papas têm carismas diferentes. O Papa João Paulo II em Roma já estava um bocadinho debilitado, mas nada por aí além. Mas foi ele o fundador desta onda, não é? Tudo. E era um Papa jovem, era um Papa que estava muito próximo dos jovens. O Papa Bento XVI em Madrid, a mim pessoalmente surpreendeu imenso, porque ele queria estar com os jovens e ele fez tudo para se aproximar dos jovens. E acho que foi extraordinário também, e tem um carisma teológico completamente diferente e uma carga diferente. O Papa Francisco é claramente um revolucionário. Pronto, e recordo, por exemplo, em Lisboa, que não estava muito previsto ele passar na parte mais distante do palco principal da Eucaristia, ou do altar, na missa final, e ele fez questão de sair mais cedo para estar perto das pessoas. E é um Papa, primeiro é o Papa do presente, não é? E é um Papa do presente que olha muito para o futuro, para uma igreja que sonha, que quer que seja para todos. Que é uma questão de todos. Por isso, todos estes Papas, claro que eu acho que quando partiu o São João Paulo II, eu acho que pensei, não vai haver igual, não vai haver, e não há igual. Mas há pessoas com carismas diferentes e que trazem coisas diferentes à Igreja que são importantíssimas para a Igreja andar. Penso que sim. Visões do mundo diferentes. Então, por exemplo, o Bento XVI, por mais que tivesse aquela estrutura mais formal, além dele ser um teólogo brilhante do século, né? Sim. Eu acho que ele carregou isso com ele, né? Dele ser muito fechado. Culturalmente ele também era um alemão. Era um alemão, sim. E eu pessoalmente penso que, e até porque ele teve um ato humano que foi a renúncia, não é? Que acho que surpreendeu o mundo inteiro. Sim, a primeira renúncia, renúncia da história, né? Portanto, a partir até de uma pessoa de uma cultura alemã, e não foi desistir, foi dizer, eu sou humano, a Igreja precisa de alguém que seja motor e eu já não consigo sê-lo. E esse gesto mostra uma humanidade extraordinária e acho que ele se tivesse ficado também teria sido importante, teria sido bom, mas eu penso que ele percebeu que era um Papa de transição. Porque muito falou-se aqui na altura que quem mudasse do Papa João Paulo II, que foi quase 30 anos um pontificado enorme, quem viesse a seguir não ia ser fácil. Acontece isso muito na escola, quando mudamos de professor, o outro é que era bom. E nós temos que conquistar, não é? E eu penso que o Papa Bento XVI conseguiu, de certa forma, fazer essa transposição. Mas acho que foi um Papa importante na história da Igreja naquele tempo. Porque, precisamente pelas características que tem. Voluntário. Desde a primeira vez que você foi voluntária lá na JMJ, né? O que você sentia em atender as outras pessoas? Porque assim, lá, no começo, tudo no primeiro dia, tudo bem, né? Depois já vai chegando o cansaço, né? E aí você tem que estar sempre disposta a atender, né? Aí você fez uma vez. Ai, cansei, cheguei em casa. Passou 4 anos, vai fazer de novo. Então quer dizer que foi uma coisa boa para você. Aí você foi fazer de novo. O que te move nesse voluntariado? Além disso, fora a JMJ, você faz outros voluntariados? Eu já fiz, vou fazendo esporadicamente, não é nada, não sou muito fiel no sentido de permanecer muito tempo a fazer voluntariado num sítio. Eu quando sinto que sou chamada a estar num sítio que eu posso dar uma ajuda, vou. Inclusive aqui na Diocese, quando tivemos agora a preparar as jornadas, também foi um serviço voluntário e fui desafiada a isso e não hesitei. Foram uns anos bastante complexos de trabalho, mas tivemos. Disse que sim e vai-se em frente porque de facto é uma experiência que nos acrescenta mais do que aquilo que possa eventualmente. O cansaço uma pessoa esquece, o que fica não é o cansaço, é as experiências que teve. E penso que é Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, que diz em tudo amar e servir. E é um bocadinho uma frase que vai ficando. Eu ia te perguntar isso, amar e servir. É o lema da... É um bocadinho a minha inspiração. É o teu lema? Não sei se é o meu lema, mas é a minha inspiração. Em tudo amar e servir. É tentar fazer isso. E às vezes é difícil estarmos sempre a sorrir, mas tenta-se. Nem sempre se consegue, porque há circunstâncias que
na prática, por exemplo, em Lisboa, ou situações em que uma pessoa teve que fazer assim um ar mais... Quando havia uma multidão muito grande a caminhar, que eu estava na área da segurança, uma pessoa às vezes as pessoas não percebiam e fazia parte. Mas em tudo amar e servir, e acolher e estar disponível. Tem alguma história que você lembra assim que te marcou? Aqui ou em Ou geral? qualquer uma das jornadas, ou qualquer outra experiência que você foi voluntária? Eu tenho muitas, eu tenho a memória de Dory, do Nemo, que é para algumas coisas que vai criar espaço para outras coisas. Mas eu tenho imensas histórias relacionadas com isso. Desde pessoas que se perderam e que não tinham com quem estar e ficaram ao pé de mim porque eu era voluntária. E o nosso objetivo é encontrar a pessoa certa a quem deixar a pessoa. E aconteceu em Madrid. Em Madrid houve um temporal muito grande e então as pessoas assustaram-se e houve pessoas que acabaram por sair do seu contexto, depois perderam-se, desorientaram-se. Choveu muito, não foi isso? Foi na noite de sábado, de vigília, houve um temporal muito grande, uma trovoada que descarregou em cima da vigília, literalmente em cima da vigília, talvez meia hora, não sei se tanto, mas foi mesmo um temporal muito grande e houve muita dispersão. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, recordo-me que aquela mudança de plano que era para ser a vigília num sítio, mas depois não foi por questões de segurança pública, saúde pública, por causa da chuva. Recordo-me que aquele momento da mudança, para nós enquanto voluntários, acabou por criar um sítio onde nós vamos poder estar, porque alguns de nós estávamos a trabalhar em sítios que não podíamos estar. E então nós não nos sentíamos tanto em família, precisamente porque estávamos próximos uns dos outros. Então acabava por ser um momento especial. Mas no Rio de Janeiro aconteceu uma experiência. Eu fiquei alojada na paróquia de São Judas Tadeu, que é mesmo na base do Cristo Rei, do Cristo Redentor. E eles estavam muito bem organizados, eles tinham lá muitas raparigas voluntárias de várias partes do mundo, e então tinham uma espécie de uma enfermaria, porque estando nós fora do nosso país, a possibilidade de haver alguma doença, alguma circunstância, pronto. E eu tive um episódio de uma infecção urinária. E eu nunca tinha tido uma infecção urinária, mas pronto, eu pensava, porque na altura estava frio, eu se calhar bebi pouca água, essas coisas todas. Então, eu quando cheguei lá, eu estava muito indisposta e alguém me disse, olha, vai aqui à enfermaria. Então, houve uma Cristina, era a doutora Cristina, que eles tratavam, a doutora Carla, peço desculpa, a doutora Carla, que me tratou. Então ela disse, olha, vais tomar este comprimido, é um comprimido, era uma bomba, um canhão. Depois é natural que a tua urina saia um bocadinho mais escorada, mais vermelha, mas faz parte, ainda bem que ela me disse aquilo, porque senão eu pensava que estava a morrer. Bebe muita água e isso vai passar. Ok, pronto. Assim eu fiz. Eu tomei aquela bomba, não é? Bebi muita água, durante a noite fui muitas vezes à casa de banho, aconteceu precisamente aquilo que ela disse, ainda bem que me disse, senão eu pensava que estava a morrer. O que é o facto é que na manhã seguinte parecia outra pessoa. Eu estava-me a sentir muito bem, continuei a beber água e fazer essas coisas todas. Então eu à noite fui fazer o meu trabalho, quando à noite cheguei, eu fui lá à recepção do espaço e eu pedi para falar com a doutora Carla. E então uma senhora disse-me, a doutora Carla, a veterinária. Veterinária? A veterinária. E eu disse, a veterinária. Ai, é a veterinária. Sim, a veterinária. Ela é bem legal, ela salvou o cachorro do padre. E eu pensei, bem, já tenho uma veterinária no Rio de Janeiro que me tratou do problema, mas também, eles também estavam, mas foi uma experiência e depois que eu encontrei-a e achei o máximo, e ela disse, está seguro, porque eu também já tinha tomado daquilo e tinha resultado. Eu, ok, tranquilo, para mim está ótimo. Eu fiquei bem e eu só queria agradecer. Mas isso é uma experiência no sentido, as pessoas que lá estavam também eram voluntárias e há esse encontro de voluntários. Mas depois com os peregrinos há imensas histórias do ajudar, do estar disponível, do sorrir, do acompanhar, do acolher. É uma prática. É, né? Vamos falar do Rio então, já que você começou do Rio. O que você achou mais diferente no Rio? Era a primeira vez que você foi para o Brasil? Sim, foi a primeira vez que fui. Eu achei o acolhimento extraordinário. Eu também tive o privilégio, eu vou dizer o privilégio porque o acolhimento na paróquia de São Judas Tadeu estávamos em casa, era mesmo muito familiar. Havia uma preocupação constante, eu não recordo, talvez estivéssemos lá aqui 150, 200 raparigas, e havia uma preocupação constante que nós estivéssemos bem. Sim. Depois as recomendações para não darmos sós, para essas coisas todas, mas isso não é só no Rio de Janeiro, penso que é uma recomendação geral. O povo brasileiro também foi extremamente acolhedor. Eu recordo-me que houve muita surpresa porque as pessoas diziam que os jovens andavam muito felizes, mas não precisavam de beber álcool.
como nas passagens de ano e nas comemorações dos campeonatos do mundo, e que as pessoas não se importavam com o barulho, não se importavam com nada. E, claro, aquele momento da Copacabana, aquela multidão de quase 4 milhões de pessoas, não é? Nem sei se ultrapassou, é uma imagem que qualquer coisa, não dá para descrever mesmo. É extraordinário e, de facto, tinha que ser mesmo no Brasil, não podia ser de outra maneira. Até porque havia uma particularidade, porque vocês são muito do toque, e às vezes na Eucaristia, quando era o abraço da paz, ou não sei em quantos momentos, eu se estivesse ao lado de um brasileiro, eu só me sentia agarrada, abraçada, e era um bocadinho. E por acaso, nós em conversa, porque também haviam polacos, os polacos, porque o anúncio da Rio de Janeiro foi Cracóvia. Sim. Então, os polacos são muito mais frios, mais distantes, é da natureza deles. Sim, então, cumprimentavam sempre com a aperto de mão. Os brasileiros deitavam isso tudo abaixo, logo. Eles ficavam no eles pensavam em batalha com ele. Mas foi maravilhoso. Não. É assim mesmo. É muita alegria mesmo, que é o que nós precisamos também. Sim. Aqui, em Lisboa, eu achei que foi muito bem organizada, né? Muita gente, e eu já disse isso em outras entrevistas, que parecia que a mídia, de uma maneira geral, não acreditava muito no que eles estavam vendo, né? Na quantidade de jovens que creem, né? Jovens crentes, e que estavam lá para viver esse momento. Você acha isso também? Que teve um pouco de... O povo português, ou melhor, a comunicação social portuguesa é muito desconfiada, até porque havia muito dinheiro a circular, no sentido que eram coisas que custavam dinheiro. Sim. E a Europa, e bem, tem este sentido do Estado é laico, ou seja, respeita a liberdade religiosa, mas não há um envolvimento direto do Estado com a religião, não é um Estado religioso. Sim. E tranquilo, e penso que é uma coisa perfeitamente aceitável e bem. Só que há muitas pessoas que desacreditam literalmente a questão financeira foi sempre um ponto de partida para criar esse tipo de problemas. Depois há aqueles que acham que os jovens, quando se juntam, é para fazer... É relaceiros, não é? Relaceiros, é para fazer asneiras, e então falar em milhões de pessoas, ou várias centenas de milhares de pessoas, vai correr mal. E então a comunicação social inicialmente não era crente no sucesso desta jornada, e penso que muitos de nós, católicos, que estávamos a trabalhar, também pensávamos que havia muita coisa que podia correr menos bem. Mas o Espírito Santo meteu a mão. E o trabalho foi bem feito, não deu muito trabalho e houve muitas dificuldades, mas acho que não podia ter sido melhor. Também acho. Acho que aquela quantidade de gente. E a falta de costume, né? Lisboa não tem o costume de receber tanta gente assim. Acho que foi o maior, não foi? O maior evento de sempre. Então, sim, a concentração de tantas pessoas ao mesmo tempo. Foi a primeira vez. Eu acho que conseguiu contornar. Lógico que teve dificuldade, não tem como não ter dificuldade num evento desse. Isso em qualquer lugar. Mas eu acho que correu muito bem. As coisas depois de estarem alinhavadas, ou seja, estarem organizadas, depois as coisas fluem, a máquina anda. E acho que mesmo a nível de segurança, claro, há sempre situações que não correm bem, mas isso em todo lado, até porque são muitas pessoas, mas acho que foi muito bem. Teve um sabor especial? Claro, estava em casa. Estava em casa, né? Claro que sim. Acho que depois o retorno de quem participou e durante a semana o que sentíamos é que os portugueses estavam a ser portugueses, estavam a acolher. Porque mesmo a população de Lisboa, houve uma parte da população de Lisboa que estava a ver aquilo com maus olhos. Porque ia mexer na dinâmica da cidade, não é? Mas depois, inclusive na própria semana da jornada, eu tinha imensas pessoas a ligarem-me como é que eu posso ir. Mesmo de Viseu, mas mesmo de Lisboa, como é que eu posso participar? Precisamente porque não estavam, isso é muito, vai dar raia, nós dizemos vai dar raia, vai dar asneira, não é? E na realidade perceberam também, e aí a comunicação social fez um papel inverso, que foi, no sentido inverso, que foi um acompanhamento muito fiel àquilo, até os próprios jornalistas se notava alguma emoção quando falavam do Papa e do que estava a acontecer, e o próprio Papa teve um crescendo da forma como esteve com os jovens, porque ele está debilitado, está uma pessoa mais velha, mas sim, eu parecia que cada dia passava, tinha mais vontade de estar e estava mais... Que força, né? Sim. Você via que ele estava cansadinho, né? Mas estava ali, né? E ele fazia questão de estar com as pessoas, fazia mesmo questão. Porque
Porque além desses eventos, ele teve na universidade, não foi? Na Católica? Ele teve um programa cheio, Nossa! sim. Ele teve os eventos centrais e fora disso teve outras situações. Teve sempre uma agenda ocupadíssima. Ocupadíssima, né? Sim. Você acha que tem uma característica para ser voluntário? Assim, da pessoa? O que ela precisa ter para ser voluntária? Eu penso que, para mim, pessoalmente, é estar mais atento ao outro que propriamente a mim, não é? Ou seja, estar disponível para o serviço, para estar para o outro. E às vezes o estar ao serviço implica não estar confortável no sentido, eu preferia fazer uma coisa, mas como estou como voluntária vou ter que fazer outra. Sim. Ou seja, ter esse espaço, essa abertura de estar disponível para o outro. Acho que essa disponibilidade é fundamental. E para quem está lá em casa, o que você diria? Para um jovem que fala, eu queria ir lá para o Jubileu ano que vem, queria ser voluntário. O Jubileu de 2025 vai ser uma experiência também, penso, muito marcante para os jovens católicos. E, é assim, eu diria sempre que quem quiser ir ao Jubileu tem que perceber se quer estar ao serviço, ou seja, estar para os outros, ou se precisa de estar para si. E se for para estar para si, deve ir como peregrino. Sim. Se for para estar no sentido de olhar para o outro, ajudar o outro, de estar ao serviço do outro, então, claro, é ir como voluntário. Porque tem que ter essa vontade interior de eu... Porque nós, quando estamos, não podemos estar com um pé num lado e um pé no outro. Embora tenhamos experiências que podem conduzir a uma experiência também enquanto peregrino. Mas, na realidade, a nossa preocupação é sempre outra. E nunca é o que se vai beber de lá, é aquilo que nós estamos a fazer para o outro. Mas depois, claro, que o retorno é extraordinário. E por isso é que a experiência se repete. Inclusive, em TZ também há um encontro que acontece todos os anos no final do ano, e eu também já fui em Lisboa, em 2004, em dezembro de 2004, e eu estive lá um mês como voluntária, precisamente porque... Um mês? Sim, um mês em Lisboa como voluntária. Foi numa daquelas alturas em que estava a transição de trabalho, que eu depois mudei de trabalho na engenharia, quando estava nos aviários, mudei de trabalho, então tive ali um mês de paragem e eu fui como voluntária. Portanto, porque quer-se viver a experiência não centrada em nós próprios, mas naquilo que podemos acrescentar aos outros. E de que forma podemos acrescentar. Com muita humildade sempre, porque é pouquinho que a gente faz para a grandiosidade dos eventos, mas é o que temos. E não precisamos nos preocupar com mais nada, é dar o que temos. E aí, mesmo assim, indo, por exemplo, JMJ, você tem que pagar o valor da sua estadia, da sua alimentação. Né? Sim, o valor por norma, os voluntários da Jornada Mundial da Juventude, não sei se no Jubileu vai ser o mesmo, mas também deve ser, é inferior ao dos peregrinos. Tá. E costuma ter que ser um tempo antes, uma semana antes. Eu para o Brasil, para o Rio de Janeiro, fui 15 dias antes. Porque aproveitei uma semana e estive com pessoas que também conheci neste contexto um bocadinho, e aproveitei para estar e para conhecer um bocadinho. E depois, na semana anterior à jornada, há uma formação, toda a semana, que é para nós sabermos as nossas funções, para conhecermos a dinâmica da jornada, para conhecermos a cidade, os transportes, pronto, e é uma semana de preparação. E, portanto, paga-se menos, mas está-se mais tempo. Certo. E quando você foi para o Rio, você falou que foi antes e conheceu mais lugares? Eu basicamente fiquei no Rio de Janeiro, mas consegui, através da Jornada Mundial da Juventude, de uma jovem brasileira que teve cá em Portugal, mas tem luso-descendente, e tivemos aqui na preparação da jornada para o Rio de Janeiro, e ela disse, vai um tempo antes e ficas lá em casa, e pronto, foi o que eu fiz. Fui 15 dias... Se tinha convite, não é, Lu? Não, tinha convite, depois aproveitei e pronto, estive lá. Depois também conheci um sacerdote que também esteve cá em Viseu um tempo. Depois também estive numa casa de uma família amiga dele, portanto foi tudo nesse contexto e foi maravilhoso. Então deu para aproveitar também, um bocadinho. Turistar um pouquinho. Sim, um bocadinho. Mas até foi mais estar com as pessoas e com a cultura e foi bom. Muito diferente, né? Completamente. É bom, mas é bom sempre isso. Bom. O podcast, né, o Santo Roteiro, ele tem o objetivo de divulgar lugares, né, santos, para peregrinação, um lugar assim que te toca o coração, né? Até para aguçar em quem está em casa a vontade de também conhecer, né? Para você, onde que era o teu Santo Roteiro? TZ. TZ, eu conheci TZ mais ou menos com 28 anos e foi se calhar a experiência de Deus que eu tive mais marcante para mim, ou seja, que mais me transformou, porque em TZ eu consegui perceber que, primeiro em TZ nós podemos ir com muitas questões e ainda vimos lá se calhar com mais.
Nós não vamos lá encontrar as respostas, mas vamos encontrar a serenidade que precisamos para ter a resposta certa à nossa frente. E por isso é extremamente transformador. O ir a Tizia, passar uma semana num ambiente de simplicidade, de oração, viver em comunidade, somos todos iguais, independentemente do que é que seja, da religião, do estilo, da cor, do que for. O facto de falarmos até com estranhos e percebemos que temos tanta coisa em comum, sem dúvida nenhuma que foi, para mim, pessoalmente, eu já lá fui umas 18, 19 vezes, e também já no final do ano também eles fazem na passagem de ano numa cidade europeia, costumam fazer de 28 de dezembro a 1 de janeiro, esses dias de oração, é um bocadinho o mesmo esquema, mas na cidade. E já fui em Hamburgo, já fui em Bruxelas, já fui em Barcelona, já fui em Madrid, já fui em Cracóvia, já fui numa data de cidades. E é no final do ano? Sim, em dezembro. Ljubljana foi a última e a próxima em Tallinn. Ali, eu não sei se é Eslováquia, é lá muito perto da Rússia. É a única coisa que... Pronto. Mas também, já fui em Riga, já fui na República Checa, também já fui em Budapeste. Ou seja, eles vão no fundo às comunidades, envolvem as cidades e os jovens vão de várias partes do mundo para lá naqueles dias. E a passagem de ano é feita a rezar. O momento da passagem de ano, por norma, temos uma oração antes da meia-noite, às vezes acaba antes da meia-noite, outras vezes não. E depois da meia-noite temos uma festa com a comunidade paroquial onde nós ficamos a dormir. E é uma coisa muito bonita. E por isso TZ não é só aldeia, não é só aquele sentido comunitário, é de facto uma experiência que está virada para Deus, parte do mundo e virada para Deus. E de facto é dos sítios que eu encontrei mais paz e acho que para mim pessoalmente foi o mais transformador. As jornadas também foram, mas de uma maneira diferente, como eu disse há um bocado, uma experiência de multidão que me levou a Deus. TZ é uma experiência muito mais pessoal, também há multidão, mas não na dimensão de uma jornada, mas para mim de facto o meu roteiro seria, se me dissessem onde é que queres ir agora, eu dizia que queria ir a TZ. Olha, então depois vai me passar, que eu vou colocar lá no YouTube, para as pessoas que tiverem interesse, né? E se aprofundar, né? Olhar... Eles têm um site, tz.fr. tz.fr de França. E lá eles conseguem ver até as meditações, as orações de sábado à noite dão em direto no YouTube, também diretamente de lá. Portanto, é às 8 da noite lá, será às 7 horas de Portugal. Sim, ou mais. Ou menos. E por isso lá no site tem essa informação toda. Olha. Então, para quem quiser, tz.fr. TZ que é T-A-I-Z-E. Vai, soleta de novo, vá. T-A-I-Z-E. Pronto. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho, né? Quem sabe o próximo Réveillon já tem um lugar diferente, não é? Bom, já falamos das características do voluntariado. Teria alguma coisa assim específica para dizer para um jovem que está querendo ser voluntário, independente de JMJ ou ser voluntário, seja, sei lá, numa creche, num asilo, o que você diria para ele, para incentivar ele? No essencial nós somos instrumento também de Deus, mas somos instrumento e temos duas mãos e temos uma possibilidade imensa, e mesmo que não tenhamos, também há quem faça voluntário e que tenha algum tipo de incapacidade, mas na realidade eu acho que para ser voluntário, e qualquer jovem que queira ser voluntário, é perceber se consegue ser feliz estando ao serviço dos outros e se sentir esse chamamento, que não hesite, não tenha medo do voluntariado. O voluntariado carrega-nos com coisas muito mais positivas do que aquilo que nós deixamos para trás. Nós ficamos muito cansados muitas vezes, mas aquilo que nós trazemos é extraordinário. O que nos acrescenta é incalculável. E por isso acho que é uma experiência que tem que se sentir sempre o chamamento para estar. Ou seja, não vem ninguém dizer-nos ao ouvido, mas se existe uma possibilidade de perceber, será que eu sou feliz a fazer isto? E eu sou feliz através dos outros? Claro que sim. No meu caso, eu sinto essa felicidade, e por isso os jovens têm que perceber isso. Nesse espaço de estar ao serviço dos outros, se conseguem construir uma felicidade maior
e melhor, e também com Deus, claramente. Porque o voluntariado, independentemente do que for, Deus está sempre presente. Sim, a partir do momento que você está à disposição do outro, né? É o serviço. A palavra-chave do voluntariado é o serviço. E depois o prémio, que há um prémio, é de facto este sentir, eu estive e fui útil a alguém e isso preenche-me completamente. E se sentir, acho que, completo, né? Porque por você ajudando o próximo, você vai se sentir mais completo também. Essa alegria, né, que você está falando, que é da pessoa sentir, né? E eu vi que vocês fizeram um trabalho na JMJ antes de iniciar a JMJ. E das fitinhas, você podia contar isso? Sim, o gesto missionário. O gesto missionário foi uma proposta que foi feita aos voluntários que participaram na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Na semana anterior estávamos na formação e houve um dos dias que foi dedicado ao voluntariado. E então o gesto missionário envolvia instituições de todas as ordens, desde lares, centros de dia, infantários, prisões, centros de distribuição de refeições, tudo que era instituição que tivesse vontade de receber jovens voluntários podiam estar. Então a intenção, e no meu caso, eu fui para uma proximidade de Lisboa, estive num lar durante um dia, com um grupo de jovens que eu não conhecíamos também no gesto missionário, que eram todos voluntários, então passámos o dia inteiro com os idosos do lar. Certo. Então, basicamente, nós nem fizemos grande coisa, nós estivemos com as pessoas, ouvimos as histórias, dissemos umas brincadeiras, um deles sabia tocar viola, tocámos lá umas músicas, depois almoçámos lá com eles, da parte da tarde tivemos a Eucaristia, e no final, o que é que nós tínhamos? A fitinha, qual era o objetivo? Cada voluntário tinha 2 fitas, uma delas escrevia o nome do idoso, de um dos idosos, certo. E na outra escrevia o próprio nome. Ou seja, eu sou a Lúcia e a Dona Maria foi uma pessoa com quem eu estive próximo. Sim. Então, eu escrevia o nome das 2 pessoas, uma em cada fita. A Dona Maria ficava com a pulseira da Lúcia. E a Lúcia levava a pulseira da Dona Maria, levava comigo. E a ideia é, nós depois fomos para as jornadas, a Dona Maria também esteve nas jornadas. Ai, que lindo. E na realidade eles também incentivámos a verem na televisão as atividades. Sim. E saberem que eles estavam lá dessa maneira representados. É chamado gesto missionário, que foi uma experiência lindíssima também. Que no fundo foi acrescentar ao nosso trabalho, mas não foi trabalho, foi claramente estar para os outros. Aí foi clarissimamente. Inclusive é uma parte que até me emocionou bem, uma senhora que virou-se para mim quando eu me despedi dela e disse, eu gostava de te voltar a ver, mas sei que já não te vou voltar a ver. E então, o rapaz que foi lá perto provavelmente terá lá ido mais vezes, um dos rapazes que lá estava. Mas eu estou a muitos quilómetros de distância, Sim. quase 300 quilómetros. É bastante. Mas foi bom. Mas tudo isso marca, né? Absolutamente. Foi muito significativo, acho que foi uma experiência muito bonita. Então, na verdade, a JMJ é só uma coisinha no meio de tantas coisas que acrescentam na vida da gente, né? Nós tivemos a experiência de... Eu acho que você não estava aqui nessa semana, né? Não, estava lá. Estava lá. Nessa semana que nós estivemos... as diocesanas, né? Sim, a pré-jornada. Pré-jornada, né? Sim. E nós recebemos 4 jovens espanhóis. E foi maravilhoso. Sim. Uma delas estava em discernimento, foi para a vida religiosa e para a vida religiosa de clausura. E os outros também, excelentes, jovens excelentes, que a gente conversa e que você falou, né, nas datas, né, Natal, e estão marcando para ir para Cuenca, se Deus quiser, logo nós vamos visitá-los pessoalmente. Então, são laços que ficam para a vida, né? Eu acho que isso é o importante, não é uma coisa momentânea, né? E que eu acho que todo jovem deveria se jogar numa oportunidade dessa, né? Mesmo que não seja católico, mas que vá atrás. Diferentes, há muito voluntariado diferente e não é necessariamente, não tem que ser uma componente religiosa, mas o serviço não é algo exclusivo da religião, portanto é da humanidade. Então, é da humanidade, é isso. É que a humanidade está tão perdida, né? Está tão egoísta. E se houvesse mais esse centrar no outro, se calhar nós as coisas na situação estavam um pouquinho melhor, não é? É isso mesmo.
Ai, o que eu vou dizer para você, essa mulher incrível que está aqui na minha frente, né? Muito Estou obrigada. muito, muito feliz. Obrigada. Viu? Você ter me aceitado o meu convite, assim, de primeira, assim, fiquei feliz demais. Foi numa boa altura, também estou de paragem, então... Para aproveitar as férias dela, Exatamente. né? Muito obrigada. Eu é que agradeço esta E possibilidade. conhecer um pouquinho mais você e ver essa sua disposição no servir, né? E eu tenho certeza que é nessas conversas, né, que a gente tem, é que alguém que vai assistir vai falar, poxa, eu podia fazer mais, eu podia Sou mais fazer alguma feliz assim, coisa. sou mais feliz assim, por isso. Até mesmo enquanto professora, não é voluntariado, porque eu sou paga, sim, não é? Sim. Mas o facto de eu ter abdicado uma vida com uma qualidade bem melhor, eu recebia mais na altura do que recebo agora, eu estou a dar aulas no sentido de missão, no sentido de eu gosto mesmo do que faço e acho que faço diferença de estar na escola. E sinto-me bem nisso, e também é um bocadinho, não é voluntariado, mas é estar para os outros. E não é só para os alunos, é para os professores, é para os funcionários, é para todos. Mas isso é seu, né, Lúcia? Estou vendo que isso é seu, né? Se calhar, Esse doar se calhar. é seu também. Olha, eu estou muito contente mesmo. Muito obrigada, eu né? agradeço. Volto a dizer que estou contente porque, assim, conheci muito mais de você, né? Eu Muito conheço obrigada. a Lúcia um pouquinho das nossas pré-jornadas aí. E era sempre a correr, e sempre a fazer coisas, não há muito. E tô feliz por tudo que eu ouvi aqui. Eu tenho certeza que em casa você vai mexer um pouquinho ali com aquela pessoa que está sentadinha no sofá e pensando, o que eu vou fazer? Tô triste, tem tanta coisa para fazer, né, Lúcia? Muita mesmo. Não é? É isso mesmo. A gente ajudando, uma coisinha pequenininha que a gente ajude alguém pode fazer a diferença na vida da pessoa e na nossa. É verdade. Né? Acho que não falta é o hospital. Mas o voluntariado é muito transformador na nossa vida, independentemente de ser transformador na vida dos outros, pela diferença que nós fazemos, mas na nossa vida também é muito transformador. Então fica aí a dica da Lúcia. Vamos procurar lugar para. Então deixa-me só dizer mais uma coisa. Santo Inácio dizia uma frase que era: trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. E essa sim é o grande roteiro que eu tenho para a minha vida. É quando estamos nas coisas, é confiar em Deus. Às vezes não é fácil porque a parte logísticas e as coisas práticas às vezes têm uma carga imensa, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós e confiarmos como se tudo dependesse de Deus. Ouviram? Repete, você vai repetir. Trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. Santo Inácio de Loyola. Olha, depois disso, o que a gente vai falar mais nada? Só Obrigado. vamos ficar no próximo episódio. Vamos aguardar o próximo, que vai estar cheio de surpresas também. Mas, olha, foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada.